Deus, ele não está preocupado quantos anos você tem de crente. Deus não está preocupado qual é o cargo que você ocupa na igreja. Deus quer que você se conserte, viva em santidade e conserte também a sua casa. Vamos meditar nesta mensagem juntos alguns tópicos que o Espírito Santo traz ao nosso coração. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12, vamos ver como tudo começou aqui nesse fato que iremos estar meditando, nesse novo dia, nessa mensagem, como tudo começou ali, com os crimes cometidos pelos filhos do sacerdote Eli, filhos do sacerdote. Versículo 12, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo de 3 dentes e colocava na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela, e o sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procediam com todos os de Israel que iam para Siló. E antes de queimarem a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se o homem lhe respondia: deixa a gordura queimar primeiro, e depois toma quanto desejares, ele lhe dizia: tu me darás agora, do contrário, eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Então vemos aqui como a própria palavra de Deus nos deixa bem claro os crimes, dos filhos do sacerdote Eli. O pecado desses jovens era muito grave aos olhos do Senhor. Segundo tópico que o Espírito Santo nos leva a meditar é: Deus avisa antes a profecia contra a casa do sacerdote Eli. 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 27. Então um homem de Deus foi até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, na verdade não me revelei à família de teu pai quando eles ainda estavam no Egito sob o domínio do faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para ministrar no meu altar, para queimar o incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim. E dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras teus filhos mais do que a mim? Olha, isso aqui é muito forte, Isso aqui é no Velho Testamento, é por isso que Jesus no Novo Testamento fala, aquela passagem que é muito conhecida entre nós: aquele que ama o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha mais do que a mim, ou seja, mais do que a Deus, não é digno de Deus. Olha essa passagem aqui no Velho Testamento. Deus falando para ele, viu? Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei que se fizessem na minha morada? Por que honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: na verdade, eu disse que a tua família e a família de teu pai me serviriam para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Estão chegando os dias em que tirarei o teu poder e o poder da família de teu pai. Não haverá mais idoso algum em tua família, e verás aflição na minha morada. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá idoso algum em tua família. E aquele de tua linhagem, a quem eu não eliminar do meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de choro e te provocar tristeza. E todos os descendentes da tua família morrerão à espada. O que acontecer com os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. E escolherei para mim um sacerdote fiel,
que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu ungido. E todo aquele que ficar da tua família virá prostrar-se diante dele para conseguir uma moeda de prata e um pedaço de pão. E dirá: suplico-te que me des algum cargo sacerdotal, para que eu tenha algo para comer. Segundo tópico muito forte, Deus ele avisa antes. Deus ele avisa antes. Você vê que Deus ele enviou ali o seu servo para estar falando, para estar alertando, né? Deus ele é um Deus justo, irmão. Ninguém se apresenta diante de Deus: ah, Senhor, por que o Senhor não me avisou? Ah, Senhor, por que eu não tive a oportunidade de me consertar? Ah, Senhor, por que eu não tive a oportunidade? Por que o Senhor não me deu uma chance, né? Lembra aqui a passagem do rico e Lázaro, né? Pai Abraão, peça Lázaro, né? Peça Lázaro que molhe, né? Pelo menos a ponta dos dedos e me refresque a língua, né? E ele fala, né? Que queria chance, né? Ou que enviasse pelo menos a seus familiares, né? Então Deus ele dá a oportunidade, né? Terceiro tópico. Deus fala com Samuel o que vai acontecer com o sacerdote Eli. Deus ele fala, né? Deus ele avisou antes, né? Falou com ele e com o próprio o que aconteceria e disse os sinais. Vai acontecer isso e isso. Este será o sinal. Os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, vão morrer. Este será o sinal para tu saber que sou eu, Senhor, que estou falando contigo. E o terceiro tópico, Deus fala com Samuel o que vai acontecer com o sacerdote Eli. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala que o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel: estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Naquele dia agirei contra Eli. Isso aqui é Deus falando para Samuel, viu? Deus já falou com o próprio sacerdote Eli através do seu servo o que iria acontecer e deu até o sinal, né? Que os filhos dele iriam morrer. E agora Deus está falando aqui com Samuel, né? Naquele dia agirei contra Eli, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim. Então aqui Deus está falando para Samuel o que ele já falou para o próprio sacerdote Eli, o que iria acontecer. Então Deus ele está confirmando aqui o que vai acontecer. Olha, Samuel, naquele dia agirei contra Eli, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim, porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Entretanto, Samuel tinha medo de contar a visão a Eli, mas Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: aqui estou. Eli perguntou-lhe: o que o Senhor te falou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim qualquer coisa de tudo o que te falou. Samuel contou-lhe tudo, sem esconder nada. Então Eli disse: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Então Deus ele falou com Samuel, né? Com o menino Samuel, que ainda estava ali, né? Junto com o sacerdote Eli, aprendendo muitas das coisas. Essa é a primeira vez aqui que Deus fala, né? Que Deus fala com Samuel. Se você vê a mensagem anterior, Deus estava falando com ele e ele ainda não tinha nenhum discernimento. E o próprio sacerdote falou, né? E entendeu que era o Senhor falando com Samuel. E ele disse: quando o Senhor falar com você novamente, quando você ouvir novamente essa voz, você diga: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui, fala que o teu servo ouve. Né? Então aqui vemos que Deus ele falou com Samuel o que iria acontecer com o sacerdote Eli. Quarto tópico, para estarmos concluindo essa meditação, vamos estar vendo aqui a conclusão, né, a confirmação da palavra do Senhor, a morte do sacerdote Eli e dos seus 2 filhos. A arca de Deus também foi levada e os 2 filhos de Eli
Ofni e Finéias foram mortos. Então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as roupas rasgadas e coberto de terra. Quando ele chegou a Siló, Eli estava atento, assentado numa cadeira na beira do caminho, porque seu coração estava ansioso por causa da arca de Deus. E quando aquele homem chegou e contou isto na cidade, a cidade toda rompeu em lamentos. Ouvindo os lamentos, Eli perguntou: "Que é este alvoroço?" Então o homem, apressando-se, chegou e contou a Eli. Eli tinha 98 anos, viu aqui? O sacerdote Eli já tinha aqui 98 anos. E os seus olhos estavam parados de modo que já não enxergava. Então aquele homem disse a Eli: "Estou vindo do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo." Eli perguntou: "Que foi que aconteceu, meu filho?" Então aquele que trazia as notícias respondeu: "Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi levada." Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, perto da porta. Veja que a palavra de Deus relata, né? Pelo menos eu já meditei nessa passagem aqui em 2 traduções, né? Você vê aqui que o que acontece com ele é depois dele mencionar, né, que a arca de Deus foi levada, né? Não pelo fato dos 2 filhos dele morrerem. Olha que forte. Ó, por quê? Porque Deus já tinha falado para ele que os 2 filhos dele iam morrer. Então não seria surpresa para ele, porque, né, sacerdote, irmão, sacerdote conhece a palavra de Deus e tinha plena ciência de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não já tinha falado para ele: "Este será o sinal. Os teus 2 filhos morrerão." Quando esse rapaz aqui deu a notícia que os 2 filhos dele morreu, penso eu, né, que ele nem se espantou, porque Deus já tinha o alertado lá atrás. Deus já tinha falado: "Este será o sinal. Os teus 2 filhos vão morrer. Este será o sinal." E a palavra de Deus fala aqui no versículo 18, ó. Quando ele mencionou a arca de Deus, aí aqui você vai ver uma vírgula, ó. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, perto da porta, quebrou o pescoço e morreu, porque era velho e pesado. Ele foi juiz em Israel durante 40 anos. Então aqui se concretizou o que o Senhor alertou antes. O Senhor sempre alerta por ele ser um Deus justo, né? Desde lá, né, por conta dos crimes que os filhos dele cometeram, né? E Deus avisou, feito aquela profecia, lá em 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 27, Deus falou também com Samuel, que o Samuel mesmo também falou com o sacerdote Eli, e aqui vemos a conclusão do que Deus falou que iria acontecer. Meu irmão, Deus ele não está preocupado com quanto tempo, né, você está dentro da igreja, não. Deus ele não está preocupado com o teu cargo na igreja. Não importa se você é pastor, não importa se você é presbítero, não importa se você é membro, não importa quem você seja. Te conserta a tua casa, exorta os teus filhos, ensina o caminho que se deve andar. Se eles não quiserem, aí é problema deles, mas você tem que fazer a sua parte. Veja que o que aconteceu aqui foi com um sacerdote, o sacerdote Eli. Mas eu tenho aí, 5 anos de ministério. Mas eu tenho 10 anos de ministério. Irmão Bruno, mas eu tenho aqui, meus 50 anos de ministério. Olha quantos anos o sacerdote Eli tinha. Ele tinha 98 anos. Cargo na igreja não está dizendo nada não. Tempo de crente também não está dizendo nada não. Se conserte a sua casa, viva assim todos os dias até a volta de Jesus. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.